Dizer a Vossa Excelência que, na verdade, o que foi feito contra mim foi feito contra o Senado. Por isso que, ao final do meu discurso, vou requerer à Advocacia Geral do Senado que promova as providências necessárias à investigação daqueles que inventaram essa mentira, daqueles que propalaram essa mentira, daqueles que vazaram um despacho do ministro Toffoli antes de eu ser citado, sem estar no site do Supremo, na sua íntegra, e fizeram divulgá-lo minutos depois na grande imprensa nacional. Senhoras e senhores senadores, estando como estou há 45 anos na vida pública, pensei que já tinha visto tudo. Pensei que já tinha sofrido tudo. Pensei que já tinha enfrentado tudo. Pensei que já tinha vivenciado tudo. Mas, senhoras e senhores senadores, jamais pensei que uma mentira paroquial, uma calúnia fruto da politiquice local, um fato que jamais nem de longe ocorreu, virasse notícia contra mim na mídia nacional. Nem a prisão arbitrária que sofri em abril de 1964 causou-me tamanho amargor. A Semana Santa toda eu vivi nesse amargor, com essa mentira que virou pedido de abertura de inquérito pelo Ministério Público e o despacho investigatório do ministro Antônio Dias Toffoli na semana passada. Todo homem público que já viveu tudo o que eu vivi sabe que a prisão política não dói tanto quanto a calúnia. A calúnia, já dizia Benjamin Constant, a calúnia é um assassino moral. Na última quarta-feira, antevéspera da Semana Santa e dos feriados de Páscoa, fui surpreendido com uma informação que circulava na grande imprensa nacional, dando conta de que fora determinada uma investigação no Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que eu tivera influência na internação de uma pessoa, furando a fila estabelecida no Sistema Único de Saúde em prejuízo de outras. A notícia dizia que isso foi originado pela denúncia vazia de alguém, gerando pedido ao Ministério Público de Santa Catarina, envolvendo um diretor de uma rádio que seria empregador de uma mulher, que teria sido supostamente beneficiada com uma cirurgia, furando a fila de internações. Estou colocando tudo no condicional, senhoras e senhores senadores, porque até este momento ainda não fui citado dessa investigação judicial. Procurei no site do Tribunal Federal e não encontrei a publicação do despacho e os documentos que o embasam. Quem leu a manchete dizendo que eu estava sendo investigado por determinação do ministro Dias Toffoli e não leu ou não quis ler todo o teor da notícia, deve estar imaginando que eu cometera algum ato desonesto, até porque estou sendo acusado de fazer advocacia administrativa por suposta influência na internação daquela pessoa. Nos dias atuais,
Nada é mais poderoso, senhor presidente. Nada é mais pré-condenatório, senhor presidente, que uma manchete com esse teor incriminatório. Ainda mais quando percorre todo o nosso território, veiculada em rede nacional. Do que teria alguém caluniosamente me acusado ao Ministério Público de ter exercido influência na internação de uma pessoa, furando a fila do SUS? Na última quarta-feira, coincidentemente, era o dia 1º de abril, um oficial de justiça esteve no meu gabinete para citar-me de algum processo, sem dizer do que se tratava. Como eu estava na Comissão de Assuntos Econômicos, na audiência pública a que compareceu o ministro da Fazenda, Dr. Joaquim Levy, meu assessor jurídico, Dr. Jorge Welter, combinou com aquele oficial de justiça que eu o receberia às 16 horas. O oficial de justiça não retornou na hora aprazada, nem depois, nem hoje, até este momento. No entanto, já por volta das 14 horas do dia 1º de abril, a notícia do despacho do ministro Dias Toffoli já chegara às redações da grande imprensa brasileira, sem que eu tivesse nenhum conhecimento do teor da acusação. Esse disparate, essa maluquice, esse desrespeito, esse desvario não teve nenhum efeito contra mim em Santa Catarina, tanto que lá os órgãos de imprensa registraram o fato como é devido, mas não lhe deram nenhum destaque. Os catarinenses me conhecem há décadas, sabem que ajudo as pessoas, mas não de forma a prejudicar outras. Sabem que não faço política fisiológica nem clientelista. Sabem que o foco da minha atuação são as grandes questões nacionais. Este é o meu 12º mandato popular, senhor presidente. Obtive-os sem interrupção desde 1970. Dedico-me a este mandato de senador da República, como me dediquei aos outros 11 mandatos populares consecutivos que obtive em disputas limpas, pondo acima de tudo a causa pública, o bem comum e o superior interesse coletivo do povo brasileiro. Sempre me orientei pelo velho ditado latino, de minibus non curat pretor, que Ulisses Guimarães, na sua inexcedível oratória, traduziu: quem cuida de coisas pequenas fica pequeno. De 1970 para cá, portanto, há 45 anos, disputei 15 eleições consecutivas, contadas as 3 de segundo turno, sem atrelamento a nenhum grupo econômico ou corporativo. Venci 15 embates seguidos, com a minha palavra, a minha coerência e o voto livre da opinião do povo. Quando disputei a reeleição, seja para prefeito como para governador, afastei-me do governo, voltei para minha casa e de lá venci as eleições limpamente, fazendo questão de disputá-las em igualdade de condições com os meus adversários, para não me privilegiar da força do mandato nem da máquina pública. Ora, senhor presidente,
Senhoras e senhores senadores, se renunciei ao governo do Estado para não me beneficiar do poder para me reeleger, faria eu advocacia administrativa para internar uma pessoa em detrimento de outra? As pessoas que articularam contra mim essa infâmia precisam ler meus pareceres, precisam reler meus discursos. Não encontrarão nenhum que não vise ao desenvolvimento nacional, à justiça social e à construção de um futuro que assegure melhores condições de vida ao nosso povo. É realmente intrigante que alguém tenha feito vazar para a grande mídia, sorrateiramente, um simples despacho de um nobre ministro do Supremo para fazê-lo ocupar espaço monumental na mídia, às vésperas do feriado da Páscoa, quando não tínhamos sessão aqui para eu poder contraditar, refutar, desmentir a falsa acusação que envolve aquela notícia, ou pelo menos saber do que se tratava. Tenho confiança em que tanto a calúnia original como esse vazamento criminoso, e por isso estou fazendo o requerimento à Advocacia Geral desta Casa, serão investigados pelas autoridades que determinaram essa investigação contra mim. Sua Excelência, o Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral de Justiça, dando seguimento à petição de seu colega catarinense, cita que uma mulher foi encaminhada a pedido do senador para fazer cirurgia do aparelho digestivo em um hospital público de Florianópolis, sem se submeter à lista de espera do respectivo sistema de regulação, descumprindo critérios do SUS. O Procurador-Geral também sustentou ao Supremo, ou melhor, apresentou também ao Supremo, áudio no qual o empregador da mulher, dono de uma rádio em Santa Catarina, diz que conseguiu atendimento direto por meio de influência do senador. Estupefato, mandei investigar o caso. Sabem, senhoras e senhores senadores, o que descobri que realmente aconteceu? A paciente, que eu soube agora chamar-se Renata Gonçalves, então funcionária da Rádio Araranguá, não conseguindo vaga no hospital público, o regional daquela cidade, e tendo sido cancelada sua internação no Hospital Governador Celso Ramos de Florianópolis, foi internada em estado grave de infecção de cálculo renal num hospital privado, o Hospital São Judas Tadeu, da cidade vizinha Araranguá, de nome Meleiro, onde foi feita a cirurgia e paga por cotização entre o diretor, amigos e funcionários da Rádio Araranguá. Eu promovi que fosse furada a fila do SUS para uma mulher ser internada e operada num hospital privado. Tenho aqui em minhas mãos declaração do diretor da Rádio de Araranguá. Vou ler um trecho que interessa. Sabíamos que a solução estava na realização de uma cirurgia e no ímpeto de lograrmos êxito seguindo o ritual burocrático daquela instituição, obtivemos preliminarmente o laudo para a solicitação de autorização de internação hospitalar via SUS para o hospital
governador Celso Ramos, em Florianópolis, quando a paciente preparava-se para deslocar-se à capital, foi informada que a referida internação para a cirurgia havia sido cancelada, já que a solicitante não constava na lista de espera da Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá. Ante esta nova informação, dirigi-me àquela secretaria e manifestei energicamente quanto ao descaso, a falta de organização e informação, falando abertamente em público que exigia respeito e tratamento digno ao ser humano, pois estamos falando de saúde e da forma que a situação estava sendo conduzida, isso era admissível. Pois, afirmei, diz o senhor Evaldo Estopassoli, diretor da Rádio Araranguá, se preciso for, falarei com o senador Luiz Henrique em Brasília. São palavras dele, até porque elogio em boca própria é vitupério. Falarei com o senador Luiz Henrique em Brasília, que para mim é o homem público mais correto, de moral ilibada do nosso Estado. E, nesta correspondência, o diretor da Rádio Araranguá fala absolutamente a verdade, que nunca me pediu, não chegou a intervir. O que é que ele fez? Levou a sua funcionária, se contorcendo em dores, para o hospital privado, na cidade de Meleiro, a 30 minutos de Araranguá. Lá internou-a, lá ela fez cirurgia, e lá a cirurgia foi paga particularmente. Pois bem, senhores senadores, é preciso saber quem está por trás dessa denúncia mentirosa e quem fez rapidamente chegar à mídia nacional essa acusação leviana. Quem induziu a imprensa nacional a dar-lhe tamanha proporção no noticiário? Por que razão me acusaram? Para desgastar de vez esta casa e o Congresso Nacional? Para fazer o povo pensar que não somos homens públicos confiáveis? Para levar a nossa gente a descrer de todos nós, da democracia e do sistema representativo? A quem interessa toda a desproporcionalidade desse alarde mentiroso? Fiquem seguros, senhoras e senhores senadores, que infelizmente, no Brasil de hoje, qualquer homem público está sujeito a ser fuzilado na mídia por uma infâmia, uma acusação falsa. Se hoje sou eu o Dreyfus dessa pantomima, Vossas Excelências podem ter certeza de que amanhã será qualquer um dos que ocupam cadeira nesta casa. Por quê? Por que me foi atribuído com tanto barulho um fato que nunca existiu? Uma história irreal na qual não tive nenhum envolvimento, total desconhecimento, um crime que jamais pratiquei nem praticaria. O que pretendem os que engendraram contra mim essa farsa? Nivelar-me por baixo? Ou jogar-nos, todos nós, senhores senadores, na vala comum da descrença? Agradeço a Vossa Excelência a paciência. Vivemos num país em que uma manchete inverídica é capaz de desgastar e, às vezes, até liquidar uma carreira política, abalando a vida digna de qualquer homem público. No Brasil, acabou a seletividade. Ninguém olha para trás para ver quem é quem, o que fez, que contribuição deu para os valores mais importantes da pátria: a retidão, a liberdade, a democracia, a justiça social. Essa leviandade
levada a nível de rede nacional de comunicação, produz aquele efeito a que já aludia Winston Churchill. Uma mentira dá a volta inteira ao mundo, antes mesmo de a verdade ter a oportunidade de se vestir. Ao saber-me arrolado como réu nessa acusação absurda, senti-me como Joseph K., o bancário inocente, preso, condenado e fuzilado aos 30 anos, sem saber por quê, sem ter cometido nenhum crime, no magnífico processo de Franz Kafka. Jamais pedi, nem pedirei, neste caso ou em qualquer outro, que atenda algum doente à frente e em prejuízo de outros, mas não virarei as costas para nenhum aflito que esteja necessitando de atendimento urgente ou correndo risco de vida. Porém, que o caso objeto da investigação determinada pelo ilustre ministro Dias Toffoli, repito, o fato jamais ocorreu, foi inventado. Ninguém me pediu para que eu intervisse na internação de alguém. E a pessoa que, segundo a denúncia, teria sido beneficiada por mim para furar a fila do SUS, teve paga por amigos, colegas, a sua cirurgia no hospital privado. Trata-se, pois, de uma infâmia, uma invenção, uma tramóia, uma chicana. Nosso mandato reclama de nós solidariedade aos aflitos. Aliás, o Papa Francisco disse recentemente que a profissão mais nobre, senador Jorge Viana, que a profissão mais nobre entre todas é a política, porque envolve a prática constante da caridade. Nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras senadoras pode realmente sentir-se membro desta casa se, além de representar com vigor seus estados, não puder abraçar e estender a mão a pessoas fazendo suas as reivindicações do seu povo. Este país precisa de mudanças urgentes. Temos que fazê-las. Mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, mas também mudanças de comportamento. Para que, antes de qualquer inquinação gratuita contra o homem público, sejam considerados e respeitados aqueles que dedicam a sua vida ao bem comum. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu consulto Vossa Excelência em função da relevância, se Vossa Excelência nos autorizaria que nós pudéssemos aqui nos manifestar em solidariedade ao senador Luiz Henrique, que foi covardemente atingido em forma de aparte. Sem dúvida, eu, como presidente dessa sessão, fiz as minhas observações e já tinha tomado conhecimento dessa arbitrariedade, dessa injustiça cometida contra o senador Luiz Henrique. Acho que nós todos aqui do Senado devemos prestar de alguma maneira a solidariedade que Vossa Excelência merece pela vida pública e pela injustiça que está sofrendo. Hoje é o dia do jornalismo. Eu vi no Jornal Nacional a matéria, eu já tinha tomado conhecimento, é um absurdo que não se cheque mais. Agora, o Judiciário, o próprio Ministério Público Federal, espero que o ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência merece um pedido de desculpa por todas as instâncias que ajudaram, construíram ou tiveram contato com esse processo que, a gente pode dizer, não tem pé nem cabeça. Só se tiver uma maldade de alguém que, usando de alguma atribuição, possa ter envolvido o nome de Vossa Excelência numa trama que não se sustenta em hipótese nenhuma. Exatamente por isso, senhor presidente, como se trata, eu entendo assim,
de uma agressão ao Senado, tá? E acho que isso deva valer para os casos futuros, eu estou peticionando ao Dr. Alberto Machado Cascais Meleiro, procurador-geral desta Casa, para que envie essa documentação, peticionando ao ministro Dias Toffoli, ao Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, e ao Corregedor-Geral do Departamento de Polícia Federal, senhor Roberto Mário da Cunha Cordeiro, para que sejam investigados os que propiciaram a denúncia vazia e os que fizeram vazar o despacho do ministro antes de eu ser citado sobre o assunto. Senador Luiz Henrique.